Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Clara e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a dinastia Tudor, que é a minha parte favorita da história, que eu adoro estudar e todo mundo que é muito próximo de mim sabe disso. A dinastia Tudor se iniciou após a Guerra das Rosas. O que foi a Guerra das Rosas, né? Vocês devem estar se perguntando, ou talvez não sei. A Guerra das Rosas foi a guerra entre duas famílias. Que famílias são essas? A família Lancaster e a família York. A família Lancaster, que é representada pela rosa vermelha, e a família York, que é representada pela rosa branca. Essas duas famílias, elas eram como se fossem famílias que fossem primos, sabe? E que eles vieram da família real Plantagênita, que foi antes da Era Tudor. Então eles começaram a brigar porque eles queriam um trono e tipo, não, mas isso, tipo, a família York falava, não, mas eu merecia estar no trono, né? A família Lancaster falava, não, eu merecia. E foi essa brigaiada aí até que terminou. Quem ganhou? A família Lancaster, a família Rosa, da Rosa Vermelha. E quem ganhou, que foi o Henrique VII, subiu ao trono, começou a dinastia Tudor. Mas uma coisa muito importante é que Henrique VII se casou com Elizabeth York. York, da guerra, primos e tal. E então eles se juntaram e aí começou a dinastia Tudor. Agora a gente vai falar um pouco sobre o reinado de Henrique VII. O seu reinado durou de 1485 a 1509. Ele fortaleceu muito o poder do rei, controlou a nobreza, que vivia em guerra toda hora, a nobreza estava em guerra, e criou um governo mais estável. Ele melhorou as leis e fez a justiça ser mais firme. Ele era cuidadoso com o dinheiro e estimulou o comércio e a indústria têxtil, o que deixou a Inglaterra mais rica. Money, money, money. Enfim, ele criou também muitas alianças, como a do Arthur, seu filho, com a Catarina de Aragão, que era da Espanha. E a gente vai falar dessa fofoca daqui a pouco, que ai, adoro. Enfim, Henrique VII morre. Quem era para entrar no trono? Arthur. Mas o que aconteceu com Arthur? Arthur morreu. Gente, meu Deus, o que acontece agora? Entra Henrique VIII, filho de Henrique VII com Elizabeth York. E ele se casa com quem? Nada mais, nada menos que sua primeira esposa. Sim, gente, primeira esposa. Calma aí que esse babado eu já conto pra vocês. Que foi Catarina de Aragão. Ele assumiu o trono com 17 anos, muito novo. Muito novo, de verdade. Acho que foi por isso que algumas coisas deram errado depois. E se casou com Catarina, que é onde teve sua primeira filha, Maria I. Que no caso não foi do jeito que ele queria, né, gente? Porque querendo ou não, ele queria um filho homem, porque homem que pode só assumir o poder. Enfim, passou um tempo, todos os filhos que ele teve com Catarina morreram pré-nascidos, pré-nascidos não, prematuros e morreram. E só teve Maria I. Ele chegou uma hora e enjoou de Catarina de Aragão. Simplesmente enjoou. Ele falou, cara, eu não aguento mais essa mulher, não me dá um filho homem. E então tinha a dama de companhia de Catarina de Aragão, que era ninguém mais, nada menos do que Ana Bolena, a queridinha do pessoal hoje em dia, né? Porque na época ela não era tão querida, não. Enfim, quando o Henrique VIII viu Ana Bolena, viu a beleza dela, falou assim, opa, vou aqui anular esse casamento com Catarina de Aragão pra ficar com aquela gatinha dali. Chegou na igreja pro Papa e falou assim, olha, quero anular meu casamento, anula isso daí que eu não quero mais essa tal de Catarina de Aragão, não. O Papa virou pra ele e falou assim, tá ficando maluco, filho? Não vai anular casamento de ninguém, não. Henrique VIII ficou putaço da vida, gente. Ele, ficou puto demais. Falou assim, quê? Você não vai fazer o que eu tô mandando? Então tá ok. Ele chegou e rompeu com a igreja católica, criando a sua igreja, chamada Igreja Anglicana. Isso tudo pra se casar com Ana Bolena e separar com Catarina de Aragão, viu, gente? Enfim, ele rompeu e foi aí que teve a reforma inglesa, que foi quando ele rompeu com a igreja católica e saiu pegando terra da igreja católica. Uma loucura pra se casar com Ana Bolena. Agora vamos falar do seu casamento com Ana Bolena. Após ele e Ana Bolena se casarem, tudo lindo e tal, ela foi coroada. O pessoal não gostava dela, já tô avisando. O pessoal preferia 1000 vezes a Catarina de Aragão. E enfim, depois de um tempo eles tiveram uma filha. Sim, não foi homem, foi uma filha, menina de novo. Já imagino que vem por vir, né, gente? Chamada Elizabeth I, que já vocês vão saber um pouco mais dela. Então, como ele só teve uma filha mulher,
ele tava revoltado de novo, porque tipo, ai, mulher, não quero mulher, meu Deus, quero um filho homem. Então, ele rolou acusações que as pessoas hoje em dia acreditam que sejam mentira, de que Ana Bolena teria cometido adultério e conspiração contra o rei. Então, Ana Bolena, eu não sei ao certo, acho que foi 1536, eu posso estar errada, depois eu corrigi aqui na legenda, foi condenada à morte, gente. Ela foi morta. Eu esqueci como é que é o jeito que eles morriam, mas é quando eles eram degolados. Perdeu a cabeça. Morreu. Então, o que rolou? A gente já tinha terminado com Catarina de Aragão. Matou Ana Bolena. E agora vem quem? Também madrinha de honra de uma ex-esposa dele. Ana Bolena era madrinha de honra, dama de honra de Catarina de Aragão. Jane Seymour, sua nova esposa, terceira, era o quê? Dama de honra de Ana Bolena. 3 dias após a morte de Ana Bolena, Henrique VIII se casa com Jane Seymour. Mas esse casamento também não durou muita coisa, não. Foi bom, porque teve o primeiro filho homem dele. Uhul! Ele tá lá, todo felizão. Homem, macho. Mas alguns dias depois, não 3 dias depois, mas alguns dias depois, Jane Seymour morre. Henrique VIII fica devastado. Fala que ela foi o primeiro amor da vida deles. Caramba, 4. Enfim. Terminou com Jane Seymour. Não, terminou não. Jane Seymour morre. Um tempinho depois, vem Ana de Cleves. Que, gente, minha queridinha, tá? Deixa ela. Ana de Cleves e eles se casaram por motivos de aliança. Ele queria uma aliança com a Alemanha protestante, mas um problema, ele só tinha retrato de Ana de Cleves, mas ele tinha se apaixonado pelo retrato da Ana de Cleves, falou, não, vou me casar com ela, ela é linda, ela é perfeita. Chegou no dia de conhecer, Ana de Cleves lá toda bonitinha, esperando o rei. Ai, meu Deus, vou me casar, vou ver o homem da minha vida. O rei chega, só que, não sei se vocês sabem, vou botar uma foto aqui do Henrique VIII aqui do lado. Ele era gordo, gente, e ele fedia, que era horroroso, que ele tinha umas feridas na perna dele, abertas, que era horroroso. Imagina você nunca ter visto o homem, chega lá, toda bonitinha, aí você não sabe quem é o rei, porque você nunca tinha visto o retrato dele, algo do tipo, ou sei lá, não sei, ou talvez você só tinha visto um retrato do rei também, e nunca tinha visto ele na vida real, não ia saber que ele era daquele jeito. Chegou uma pessoa daquela, você fica assustada, óbvio, você não vai achar que é o rei uma pessoa daquela dali. Enfim, ele chegou, ela se assustou, né, tipo, meu Deus do céu, que homem é esse? E então ele não gostou dela também, chamou ela de cara de cavalo, de caramba 4. Mulher lindíssima, gente, tá? Mulher linda. Chamou ela de cara de cavalo e os caramba 4 e acabou o relacionamento deles. O casamento não durou só alguns meses, não durou nem tanto tempo e foi mais um casamento desperdiçado. E agora vem o seu 5º casamento, gente. Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves e Catherine Howard. Catherine Howard é prima de Ana Bolena. Gente, babada essa história também, viu? Ela só tinha apenas 17 anos e o Henrique VIII já tava um velho. Ai, gente, pelo amor de Deus, imagina uma garota de 17 anos, quase da minha idade, se casar com um velho daquele, olha, só Jesus na causa. Se casou com ele, ela era linda, gente, linda, doce, perfeita. Se casou com ele, só que, né, não discordo dela, não. Traiu ele, gente. Traiu mesmo. Cometeu adultério. E ele descobriu, ficou puto da vida. Degolada também. Foi morta. Gente, não durou muito tempo. Foi morta. Não teve filho. Foi mais um casamento desperdiçado. E agora vem o seu último casamento. E aqui a garota é chamada de a sobrevivente junto com a Ana de Cleves, porque não morreu, né? Que é a Catherine Parr. Quem é essa? A sua última mulher. Já estava velha também, tinha 2 filhos, mas não foi com o Henrique VIII, foi do seu antigo casamento, ou dos seus antigos casamentos, que eu não estou lembrada, não cheguei a estudar sobre ela, tanto assim. E ela ficou cuidando dele lá até o final da vida dele. Cuidou das filhas dele, a Elizabeth, Maria, do Eduardo, cuidou de todo mundo, foi uma ótima madrasta. Assim, gente, de sempre, o esperado, foi uma querida, cuidou, fez muito mais, ter cuidado dele no final da vida. Olha, daquele cara lá, eu não conseguiria cuidar, sendo bem sincera com vocês. Então, Henrique VIII morre. Mas agora, o rei morreu, deixou 2 filhas mulher e só um filho homem.
que é uma criança ainda, o que a gente vai fazer? Eles decidiram fazer o mais difícil possível. Por quê? Em vez, a gente sabe que a sociedade naquela época era muito machista, que eles simplesmente poderiam pegar as filhas mais velhas, ou Maria I, ou Elizabeth I, e colocar como rainha. Mas não, eles me colocam Eduardo VI, ou melhor, Eduardo Tudor, que ele tinha apenas 9 anos de idade na época, gente. O reinado dele não foi muito longo, ainda mais porque ele era uma criança, ele não conseguia fazer muita coisa ali, ainda mais que ele foi conduzido por regentes, então assim, ele quase não fez nada. Ele só foi muito importante por causa de algumas coisas protestantes e tal, mas isso não é tão importante pra história. Ele morreu aos 15 anos, gente, morreu muito novo, com tuberculose. E após a sua morte, ele, assim, antes de morrer, ele não queria que a sua irmã Maria I entrasse no lugar dele, né? Porque, tipo, ela é católica. Tipo, eu sou protestante, tá ligado? Tipo, nada a ver. Então, ele meio que assinou um documento para que a sua prima Lady Jane Grey, ou melhor, a Rainha dos 9 Dias, entrasse no seu lugar. Ok, vamos lá. Ele morreu, e quem entra agora? Rainha dos 9 Dias. E agora vocês vão saber um pouco mais sobre ela. A gente não tem muito o que falar sobre a Lady Jane Grey, ou Rainha dos 9 Dias, porque, como diz o nome, ela só governou durante... Ela só governou? Ela não governou. Ela só reinou. Ela só reinou durante 9 dias, gente. Coitada. Nem teve tempo de respirar direito durante seu tempo de luxo, sendo rainha. Esse reinado, como eu disse, durou 9 dias. Foi do dia 10 de julho até o dia 19 de julho. E por que durou tão pouco tempo? Assim que ele morreu, colocaram ela porque foi pedido do rei. Só que a população queria que Maria I fosse a rainha. Então, com o apoio do povo, Maria I vai lá e entra no cargo de rainha. Tipo, ninguém te quer aqui, minha filha. Sai. Então, a rainha do 9 dias, Lady Jane Grey, foi executada, gente, por conta disso, porque ninguém queria ela. E, enfim. E então entra Maria I. Maria I, filha mais velha, filha de Catarina de Aragão. Aqui, coitada, infelizmente fez o relacionamento dos pais acabarem, porque só veio elas mulheres. Se fosse homem, não teria tido esse problema, a gente sabe disso, né, gente? E, enfim, Bloody Mary. Por que esse nome, Ana Clara? Durante o período que Maria I foi rainha, ela começou a fazer meio que uma reforma, mas não foi uma reforma. Ela praticamente queria voltar que o país fosse católico, porque o país sempre foi católico, só mudou por conta do término dos seus pais. Então, ela decidiu começar a restaurar o catolicismo na Inglaterra. E então, centenas de protestantes foram executados, por isso o nome Bloody Mary, porque ela saiu matando os protestantes, ela tava tipo, nem aí, catolicismo isso daqui, a igreja anglicana é... Enfim, eu não posso falar o que eu queria falar aqui. E é isso. Ela enfrentou durante seu reinado muita resistência política, teve problemas econômicos, crise de saúde, mas ela foi vista como determinada a seguir suas convicções religiosas. Então, assim, ela continuou sendo amada ali pelo povo. Mas então, ela morreu em 17 de novembro. Ué, morreu um filho, morreu outro filho, quem entra agora? A mais conhecida de todas, a mais. Elizabeth I. Elizabeth Tudor, ou melhor, a Rainha Virgem. Então, Elizabeth I vira a rainha, né? A queridíssima vira rainha, após sua irmã, né? E de Comes e Bebes. E ela decidiu fazer uma das primeiras coisas foi restaurar o protestantismo na Inglaterra, implementando o ato de uniformidade que consolidou a igreja anglicana. Ela foi... O reinado dela, assim, gente, em questão de religião, ela foi muito bom, porque ela foi muito parcial também, tipo, ela... Parcial ou imparcial? Parcial. Ela evitou conflitos religiosos, ela evitou muito conflitos religiosos. Ela não foi igual a Maria I, né, que saiu matando todo mundo, ou igual o seu irmão, que eu esqueci de falar sobre isso. Mas o nosso querido Eduardo também, ele teve muito conflito religioso ali durante o reinado dele. E durante seu governo, ela foi uma monarca muito
ativa e astuta. Então, tipo, muitas pessoas falam muito bem dela por conta disso e também porque ela fez muita coisa, gente. Querendo ou não, Elizabeth I veio pra, olha, eu queria falar uma palavra, mas eu não posso falar, mas ela veio pra acabar com seu pai, porque o pai dela acabou com a mãe dela e ela veio pra acabar com o pai dela. Enfim, ela evitou se casar, por isso o apelido Rainha Virgem, mas ela não era virgem, mas por isso o apelido, porque ela não se casou. Ela incentivou muito o comércio e a expansão marítima, gente. Então, assim, isso daqui ela puxou do pai dela, viu? Isso aqui ela puxou do pai dela. Também foi um período de prosperidade econômica relativa. Rainha Elizabeth, ela acabou enfrentando alguns conflitos. Ela enfrentou algumas ameaças da Espanha e do Papa e também derrotou a Armada Espanhola. Isso foi alguma das coisas principais que ela fez ali durante seu governo e tal. E, gente, Rainha Elizabeth morreu aos 69 anos, até que ela morreu velha, viu, gente? Morreu velha. Pra época velha. Em 1603. Chegando ao fim da nossa tão querida dinastia Tudor. Gente, eu simplesmente adoro a história da dinastia Tudor. Toda a fofoca, toda a bagunça, toda a traição. É muita história, foi muitas páginas que eu escrevi. Olha que eu fiz um resumo, ó, mas foi muita página, foi muita coisa que eu escrevi. Frente e verso, olha, muita gente. Eu simplesmente adoro a história dessa dinastia. Eu adoro as meninas que foram casadas com Henrique VIII, todas. Ana Bolena, Catarina de Aragão, Catherine Orange, Catherine Parr, Anne of the Cleves, Jane Seymour, adoro todas. Odeio o Henrique VIII, gente, me perdoa, mas ele era maluco. E eu queria trazer uma novidade não, mas uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que alguma dessas mulheres dele não conseguiam ter relação com ele por conta do fedor dele? Gente, bizarro, né? E também Elizabeth I. Naquela época a gente sabe que não tinha muita higiene, ainda mais que era época medieval. E Elizabeth I quase não tinha dente, gente. O dente dela todo podre, de tanto açúcar que ela comia. Porque não tinha higiene, né? Enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante para as pessoas que vão receber esse vídeo. Provavelmente algumas não vão ver nem até metade do vídeo que eu vou ficar com preguiça. Mas eu fiz com todo o amor do meu coração. Eu fiquei aqui, estudei, tá? Estudei pra saber o que eu ia falar. Fiquei aqui mó tempão fazendo vídeo, então seria muito de coração se vocês assistissem o vídeo até o final. E beijos!